Pronto. Se alguém tiver alguma coisa contra, manifeste-se. Se ninguém se manifestar, quer dizer que está tudo autorizado. Pronto. Mas é um casamento, então, praticamente. É praticamente um casamento isso aqui. Bom, obrigada, Suzete, pelo convite. Obrigada, Gilberto, também, por esse evento lindíssimo. Convidar aí para coordenar essa mesa, que é uma mesa, é um desafio, né? Eu estava conversando com o Rui e ele falou, bom, mas e o tema? Eu falei, o tema é ambicioso, né? Vamos discutir design, arte e tecnologia, claramente cada um com seu viés aí. Então, muito obrigada pela presença de todos, obrigada pela presença dos convidados, das pessoas que estão aí. Eu vou ficar aí coordenando, vou ficar com aquele papel chato de falar, olha, 5 minutos, olha, 3 minutos, olha, né? Eu vou ficar um pouco com esse papel aí e vou ficar também, por favor, mandem a pergunta, eventualmente, se a pessoa, o palestrante ou a pessoa que estiver falando não tiver de olho na pergunta, eu encontro uma brechinha para fazer a pergunta para vocês, tá bom? Então, eu gostaria que cada um se apresentasse. Eu acho que a gente pode começar pela Mônica. Mônica, o que você acha da gente começar? A Daniela acho que não chegou, então... Pode ser, pode ser. Estou seguindo aqui a minha listinha aqui. Tranquilo, né? fique. Não estou obedecendo essa coisa do alfabeto. Ana, tranquilo, Ana, a gente começa. Pessoal, com licença, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Rosângela? Oi, Rosângela. Deixa eu falar com vocês. Eu não sou dessa sala, eu sou da outra. Mas o Gil está lá e estão eu e Silvia, todo mundo tentando entrar e não consegue. Então, eu queria saber... Eu vou te passar o link de novo, tá bom? Aqui no chat, a Rosângela, a Suzete vai passar o link para você aqui no chat. Eu queria saber qual o problema. Está pedindo senha, alguma coisa? Ele disse que o anfitrião está em outra ligação. O Gil está lá esperando a gente entrar e não consegue. Olha, tenta aí. Eu também tentei lá, eu não consegui entrar. Eu acho que tem um problema mesmo. Deixa eu ver aqui. Estou tentando entrar na outra reunião. Talvez ele não tenha fechado a reunião anterior, né? O Zoom não permite você ficar com 2 reuniões ligadas ao mesmo tempo. Você tem que sair de uma para poder entrar na outra. Eu acho que ele deve estar com algum problema lá. Vamos ver se... Tenta agora, Rô. Suzete, eu acho que esse número que você passou, acho que não é dessa sala não, hein? Não é da nossa, é da sala do Gil. É da outra sala que você querendo? Da sala B, da sala B, isso. É a sala certo, dele que eu acho que não está... Vamos ver se a Rô consegue agora. Então, vamos continuar, Ana? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Que pode ser. Ninguém melhor que nós mesmos para se apresentar. E é isso. Obrigada, Mônica. Eu vou fechar. Obrigada a você, Ana. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite de Suzete e Gilberto, de Sérgio também. Parabéns pelo evento, pela empreitada da semana inteira que vocês estão tendo, mas eu acho que está valendo. Parabéns, Su. Meu nome é Mônica Tavares, eu sou professora sênior do Departamento de Artes Plásticas da USP, e esse trabalho foi desenvolvido juntamente com Juliana Reno, que é professora do IED de São Paulo. Eu vou, então, ter que compartilhar, né? Espera ainda. Share. Foi? Foi. Sim, foi sim. Agora eu tenho que colocá-lo em cheio, espera ainda. Porque senão fica horrível. Legal.
Agora está lá. Então, esse trabalho ele tem como título, esse título que eu vou expor agora para vocês, falar agora para vocês, Projeto Generativo e Customização, o caso dos objetos singulares interfaceados pelo corpo. E, na verdade, esse trabalho ele tem um objetivo meio duplo, e aí eu vou tentar ser sintética para poder falar exatamente o que é que a gente quer com vocês. Primeiramente, o objetivo da apresentação e do artigo que a gente também já está desenvolvendo é investigar o estado da arte do projeto generativo e da customização. Esta última é favorecida pela fabricação digital e os dois elementos anteriores admitidos como potencializadores da criação desses objetos singulares interfaceados pelo corpo. Agora, para que a gente interessa fazer esse estudo da arte? Esse estudo do estado da arte. Na verdade, a gente está desenvolvendo, paralelamente com o professor da Poli, professor Chinampai, eu, Juliano, o professor, a criação de uma prótese de antebraço. Então, na realidade, a gente está investigando esses objetos no sentido de verificar como essa detectação do estado da arte vai realmente nos ajudar no desenvolvimento do projeto. A gente dividiu o trabalho em 4 partes, mas isso porque a gente já está fazendo o artigo e a gente dividiu em 4 partes. Entretanto, eu acho que, dada os 15 minutos que a gente tem, a gente vai ficar com a parte 1, a parte 3 e o finzinho da parte 4, que são as contribuições, porque eu acho que não vai dar tempo e aí a gente vai se perder, e eu acho que é importante falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, vamos lá. Parte 1, recorte do objeto. Parte 2, projeto generativo e customização, vantagens e desvantagens, que eu vou passar, não vou falar. Na parte 3, Juliana vai apresentar e elencar esses objetos que a gente investigou, e dentre esses objetos estão alguns estudos que a gente desenvolveu, e na parte 4 a gente vai apenas destacar as contribuições dessa investigação para o nosso trabalho. Primeiro, recorte do objeto. Essas 3 áreas são muito importantes para a gente, ou seja, o projeto generativo, a impressão 3D e as duas juntas no sentido de estabelecer um objeto único, singular e interfaceado pelo corpo. Nesse sentido, o corpo é um centro de gravidade do projeto, e interessa-nos investigar exatamente o corpo com o espaço, o corpo com outros corpos e o corpo com os objetos também, caso existam nesse ambiente. Na realidade, de onde surgiu isso? Esse termo, 3D Printed Board Architecture, é um exemplar da revista Architectural Design, em que o editor da revista, o Neil Leach, que é um arquiteto, ele expõe esses trabalhos como decorrentes de projetos impressos em 3D, realizados por arquitetos para roupas, sapatos, cadeiras, mas uma coisa importante é que ele sai da escala do prédio, mas volta exatamente para a escala da interface com o corpo. E isso é que nos interessa. E ele toma esse termo, arquitetura corporal, dessa artista, Lucy McRae, que descreve o uso do corpo, de seu corpo, no seu trabalho, no sentido de valorizar essas relações do corpo com o resto do ambiente. Esse trabalho que ela investiga, ela tem tentado especular exatamente a existência humana, explorando os limites do corpo, como terminei de falar, na relação com a biotecnologia, na relação com a beleza e com o indivíduo e o próprio indivíduo. Nesse sentido, esses objetos que estão aí nesse diagrama maior, que está circunscrevendo o objeto menor, é de onde nós vamos partir para investigar e verificar como esses objetos generativos impressos em 3D, singulares interfaceados pelo corpo, podem nos ajudar ao desenvolvimento de superfícies para revestimento de prótese, que é isso que nos interessa. Vamos lá. Trouxemos, logo para ficar definido, um contra-exemplo.
Na realidade, esse contra-exemplo não é desmerecendo o trabalho, que esse trabalho é um trabalho muito legal, feito por dois designers brasileiros, recebeu o prêmio em Cannes na categoria de design de produto. A única coisa que nós colocamos como contra-exemplo, porque esse produto é realizado a partir de uma produção em massa. E existe ajuste, mas o ajuste é mais relacionado com o tamanho da pessoa. Na realidade, a gente quer ir além dessa produção em massa e produzir um objeto singular, único para a pessoa que utilizará. Então, é importante isso, porque o desenvolvimento do nosso trabalho vai todo por aí. No segundo tópico, eu realmente não vou passar, porque, na realidade, a gente está trabalhando definições do que vem a ser projeto generativo, do que vem a ser customização, e, no fim, a gente finaliza com a parte de vantagens e desvantagens. Dado o limite, eu acho que a gente vai priorizar a apresentação, limite do tempo, a gente vai priorizar a apresentação dos objetos que eu terminei de falar. Aqui alguns exemplos na história, porque a gente também não desconsidera o que vem antes, tentando destacar exatamente a perspectiva de que isso já vem acontecendo, não é algo de moda por causa da tecnologia de fabricação digital, isso eu acho que é importante a gente destacar. E agora eu passo a palavra para a Juliana, que ela vai apresentar as imagens. Tudo bem, Juliana? Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Se eu der algum delay, se eu fizer algum delay na passagem de slide, por favor, me avise. Tá certo, eu vou te avisando também. Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos lá para a terceira parte, que é dedicada aos objetos singulares impressos em 3D, criados a partir de projeto generativo. Então, pode passar. Bom, a gente vai começar primeiro falando que os trabalhos que vamos apresentar, então, nessa sequência, eles se dividem em duas categorias, né? O dos arranjos e ou distorções e o das parametrizações ou crescimento. Isso vai ficar claro à medida que a gente avança pelos projetos. Bom, começamos por um projeto que é representante dessa primeira categoria dos arranjos e ou distorções, que, por este assumir um caráter manipulativo, a gente trouxe ele para cá. Então, é o Tacton. Então, o Tacton são vestíveis impressos em 3D, produzidos por Madeleine Gannon, em 2015, em uma modelagem aumentada, uma projeção mapeada de linhas feita no pulso de uma pessoa, que, pelo toque, ela consegue, então, modificar a forma em tempo real. A composição dessas linhas, então, uma vez definidas, ela é impressa em 3D, em materiais diversos, né, a depender da tecnologia, como plástico, nylon e um material emborrachado, mas sempre em impressão 3D. Então, FDM, SLS, SLA são tipos diferentes de tecnologias de impressão 3D. Essa forma de desenho sobre o corpo, ela atenua a fronteira digital analógica, porque você, fora do corpo, consegue acessar elementos que vão ser posteriormente digitalizados. Bom, vamos passar para o próximo projeto. Então, esse outro projeto, ele se identifica com os arranjos e ou distorções, né, e devido ao seu caráter também manipulativo, e o nome dele, o projeto é o Vestido de Dita Von Teese, produzido em 2013 por Michael Schmidt e Francis Vitonte, né? Nesse projeto, espirais logarítmicas são baseadas na proporção áurea, elas foram utilizadas como base para o desenvolvimento da forma do vestido, né? Então, a partir do escaneamento 3D e pela representação computadorizada, desculpa, gente, essas formas se ajustam ao corpo da modelo, né? O vestido, ele é composto por componentes articulados, né, todos impressos em nylon, que se agrupam em 17 partes para formar o vestido, adornado com mais de 13 mil cristais Swarovski. É interessante entender que essas peças que são articuladas, elas já são impressas, já articuladas, né? Elas não são posteriormente, então, encaixadas, elas já saem assim da máquina, devido à tecnologia que foi utilizada. Bom, vamos seguir. Ainda, Juliana, que aqui deu um... Tá. Travou, peraí, gente, desculpa. Isso. Vai lá, eu estou botando... Dá um Ctrl L, acho que se você der um Ctrl L... Bom. Não, eu não lembro como que é o... Já foi. Tá.
Bom, esse outro projeto, que por ser manipulativo também se identifica com a categoria de arranjos ou distorções, é o Kinematic Dress. Ele foi desenvolvido em 2013 pela Nerval System. Ele é um vestido produzido sob medida também, assim como o anterior, né? Com base nas medidas individuais da pessoa. Essas medidas são obtidas por um escaneamento 3D. O vestido é formado por uma combinação de mais de 2.200 peças articuladas, então, assim como o outro, esse também possui as peças articuladas. E esse, ao ser impresso, ele foi impresso em nylon, né? O interessante desse projeto é que ele, ao sair da máquina, ele já sai como uma peça única. Então, ele, diferente do anterior, ele não necessita de nenhuma montagem manual, e ele tem um caimento que permite essa movimentação do vestido quando a pessoa está usando, né? Ele não é uma peça dura, né? Bom, então, é um exemplo bastante interessante. Foi usado uma impressora 3D SLS, foi utilizado material nylon, e a peça, então, não exige nenhum tipo de montagem manual. Podemos passar. Está travando alguma coisa que eu estou fazendo errado. Ele está como, acho que vídeo. Eu acho que ele está com modo vídeo, hein? Será? Eu acho que é isso que está acontecendo. Vai lá, Juliana. Tá. Vamos ver se... Qualquer coisa você vai saindo e vai entrando. Bom, eu vou fazer isso. Aí agora a gente vai trazer, ainda na categoria de arranjos e distorções, a gente vai trazer os estudos que estão em desenvolvimento para a criação da prótese de antebraço, que a Mônica apresentou. É um projeto que está em andamento, realizado por nós, e em parceria com o professor da Poli USP, né, Shinan Pai. Bom, essa fase que a gente está mostrando aqui, ela está ainda em desenvolvimento, né? Ela apresenta algumas variações de superfícies baseadas no modo de empilhamento de camadas superpostas e também orientadas pela modelagem low poly, né? Então, partiu-se da proposta de customização da superfície, envolvendo, assim, a possibilidade de se alternar as partes e também permitir ao usuário a escolha de diferentes características dos materiais. Então, foram estudados maneiras de se identificar ali anéis, né, peças que pudessem ser intercaladas ali na montagem do conjunto, e ao mesmo tempo estudar os materiais que eles pudessem ser produzidos, não só o sistema de travamento, mas também a qualidade do material utilizado. Podemos passar. Bom, agora a gente chega, né, esse próximo projeto, ele já se enquadra na categoria de parametrização e ou crescimento, né, onde a gente traz ali uma cinta de poliamida impressa em 3D para tratamento da escoliose. Então, é um projeto bastante peculiar, né, ele é de 2016, realizado em parceria entre Francis Bitonti e a empresa Unique, e partindo, então, da lógica da otimização topológica, né, então, uma variação a partir de primeiro a gente obtém a modelagem 3D do corpo da pessoa, né? E partindo da situação da lesão, né, na coluna, é realizado, então, esse processo de otimização da forma com base nessa condição da pessoa, e com isso a cinta acaba oferecendo propriedades, então, mecânicas, flexibilidade, respirabilidade, que são características que outros suportes convencionais não teriam. Então, a cinta possui sensores, além de tudo isso, a cinta também possui sensores que atualizam o usuário a respeito das particularidades do seu uso. Podemos seguir. Agora foi. Bom, esse daqui, com base também na categoria de parametrizações e ao crescimento, a gente apresenta agora o projeto Cortex, né? Ele é de 2013, é um molde exoesquelético produzido pela Evil Design, e ele é uma tala bastante moderna, que é desenvolvida com base nas medidas também do usuário, sempre com base nas medidas da pessoa, né, para que isso seja mais preciso. Então, no caso, foi utilizado escaneamento 3D, e o padrão da superfície dessa tala, ela garante resistência e foi formado também pela otimização topológica, né? Então, partindo do posicionamento da lesão, que foi informado pelo raio-x, foi possível fazer esse estudo da forma desses elementos, do padrão que forma a estrutura da tala, para que ela tivesse, então,
mais resistência e sustentação em determinados pontos, né? A estrutura é bastante ventilada, leve e permite um travamento bipartido também. E ela, então, ao contrário das talas comuns, ela acelera o processo de recuperação do usuário. Podemos seguir. Bom, agora a gente traz na categoria de parametrizações e crescimento as próteses da Bespoke Pairings, que foram desenvolvidas em 2011 por Scott Summit e Ken Trauner. Eles utilizam a digitalização para capturar a forma da perna, né, como referência para a representação da superfície da prótese, né? Eles espelham essa figura, esse modelo 3D, e espelham para gerar essa outra superfície. Ela pode ser personalizada pelo usuário de maneira individualizada, e essa customização é um princípio fundamental do projeto. Mônica, pode passar. O conjunto dessa prótese ele é impresso em nylon pela técnica de sinterização seletiva laser, que trabalha com pó de... A gente não vai ter tempo de explicar as tecnologias, mas no nosso artigo já vai ter tudo. E apresentem uma superfície... Olha, desculpa, Juliana, desculpe te interromper, mas haja vista que a Daniela não entrou ou não falou nada, eu acho que vocês não precisam correr, não, porque eu estou apaixonada aqui, não quero que você corra, não. Então, pode ir. Eu acho que você pode explorar e pode falar com calma, a gente come o tempo dela. Não, eu acho que vai. Está com 15 minutos já. Não, eu vou te dar mais 10 minutos, Suzete. Eu estou aqui encantada. Eu estou aqui. Não corre, não, por favor. Você tem ali mais seus 10 minutos. Depois o Rui ganha mais 10 minutos também. Não acha, Suzete? Bom, a gente faz do limão uma limonada. Pronto. Eu fico falando com o microfone fechado, eu concordo. Bom, mas vou então dar uns detalhes aí do SLS, né? Tá bom. De tecnologia de impressão 3D, você vai trabalhar com o pó, você sinteriza o pó, que no caso aqui é o de nylon, né? Então, o contato do laser com esse material em pó, ele acaba endurecendo e gerando a superfície. E como ela é produzida, é um processo que a gente precisa ver, a gente precisa visualizar o processo, porque você tem como se fosse um container com esse pó, e à medida que o laser ele vai atuando na camada superficial desse container, as camadas bidimensionais são formadas, e à medida que cada camada bidimensional é feita, essa camada vai alguns centésimos de milímetro para baixo, uma nova camada é colocada por cima, e assim por diante, assim sucessivamente, até você ter o objeto final, ou seja, ele está completamente... digamos, bem acondicionado naquele tanque de material em pó, o que, na verdade, quando você tira o objeto de lá, por exemplo, o vestido, que a gente falou no caso, a pessoa tem que escavar o vestido daquele container. Então, ela vai escavando, ela encontra o vestido ali, tira todo... Tem um processo também de entrar com soprador, né, para você conseguir retirar todo o excesso de pó, e ele sai articulado, sai com todas as potencialidades do material, sem necessidade de um tratamento, uma inserção, uma quebra, uma divisão, enfim. É uma tecnologia bastante interessante, mas ela também é bastante cara. Se eu não me engano, essa prótese ela deve estar por volta de $3.000, mas uma prótese comum nos Estados Unidos deve estar por volta de $30 a $60.000. Então, é um valor que compensa muito, e ainda mais que o usuário pode fazer as alterações, né, as definições em cima. Bom, acho que agora a gente já pode passar para o próximo. Então, agora a gente traz uma parte do nosso outro projeto, o meu, da Mônica e do Shinan Pai, que ele já avança no sentido de trabalhar nessa categoria da parametrização e crescimento, né? Então, ele seria uma continuação desses estudos do desenvolvimento da criação da prótese do antebraço, só que nesse caso a gente já estabelece desenvolvimentos nessa parte dos padrões, no desenho desses padrões de malhas paramétricas, utilizando alguns plugins generativos, né? Então, no caso, a gente utilizou o Grasshopper, que é um plugin generativo do software de modelagem 3D Rhino, e a partir de alguns parâmetros, definição de alguns parâmetros, a gente começou a trabalhar algumas formas específicas, algumas geometrias,
que foram exploradas na superfície que compõe aquela prótese, né, a estrutura metálica interna daquela prótese. Então, foram alguns estudos que a gente fez. A ideia é trabalhar com a possibilidade do empilhamento, né, do travamento com anéis. Nesse caso, as peças não teriam um sistema de travamento nessa fase, mas a gente pretende estudar maneiras de também fazer facilitar a troca desses anéis também. Então, está em estudo, a gente está desenvolvendo e é uma fase bastante importante aí para a gente. Bom, agora a gente segue para a quarta parte. Uma coisa que eu queria completar, né? Só, Juliana. Pode dizer, Mônica. Estão ouvindo? Só completando o que a Juliana terminou de falar, uma coisa importante é que esses 4 cilindros, nós pensamos esses cilindros como braceletes. Tem uma metáfora de bracelete, exatamente no sentido da pessoa poder trocar e fazer as combinações, certo? Exato. Bom, agora a gente tem a quarta parte, que seria das perspectivas futuras, implicações e contribuições, que eles vão estar todos ali no artigo, né? A gente não vai conseguir passar por todos. Eu acho que não. Eu acho que são muitos pontos, são 11 pontos. A gente perderia aí 5 minutos falando sobre tudo. Agora, eu queria só fazer essa finalização, exatamente como falei anteriormente, ou seja, perceber como esse estado da arte que a gente pesquisou realmente pode contribuir para o nosso trabalho. Então, originalmente, o nosso trabalho sempre pensou na possibilidade da multiplicidade de soluções e na personalização. Entretanto, essa personalização era dada por 3 possibilidades. Aqui, Juliana mostrou. Primeiro, era o empilhamento das camadas, depois, tipos diferentes de modelagem com rearrumação desses cilindros e também da última que foi mostrada, da modelagem das malhas paramétricas. Entretanto, a gente não estava pensando na possibilidade de fazer a digitalização 3D. Eu acho que a grande contribuição e um desafio, certo? A gente não sabe se a gente vai conseguir, mas o desafio é exatamente a perspectiva de, vamos dizer, assumir a perspectiva de nós realmente venhamos a fazer a digitalização 3D para haver uma personalização mais específica, e isso é um desafio que a gente aí agora vai ter que conversar com o professor da Poli e ver que implicações isso vai realmente levar para o nosso trabalho. Aqui estão as referências e o nosso endereço. Gente, muito obrigada. Eu acho que é isso, né, Juliana? Maravilhoso. Você tem mais alguma coisa, Juliana? Tem muitas coisas. Anne Ju, vai estar no artigo. Anne Ju, desculpa, deixa eu só entrar. Eu tô numa outra mesa paralela, eu queria ficar junto com vocês, mas deu um monte de problema técnico, eu queria ficar em ambas, e não deu. Mas então eu queria Gilberto. na Ana, na Gilberto, Dani... Gilberto, você não tem o dom da dualidade ainda. Ainda, né? Mas então, mas o beijo dual eu tenho. Para a Mônica, Juliana e para o Rui. Então, para todos vocês, eu vou ter que sair, porque deu um monte de problema, mas está tipo rolando. Estou aqui torcendo, e a Suzete está aí maravilhosa, curtindo com vocês. Vocês toda a Ana aí, como obrigada, Gilberto. de conduzindo a mesa. Obrigado, Mônica, querido. Obrigado a todos, a gente. Obrigada, até mais, eu vou ter que sair. Beijo obrigada grande. pelo convite. Tchau. Muito boa a apresentação, né, gente? Muito legal. Muito boa. Sabe quando a gente sabe que uma apresentação é muito boa? Quando a gente primeiro não quer que termine e depois a gente quer mais. Então, vocês me desculpem a interrupção, mas é que eu queria realmente que vocês falassem mais devagar e explorassem mais, mas eu acho que a gente vai poder retomar, né? No final, né, de todo mundo, acho que dá para voltar. Acho que dá para voltar e dá para explorar. Eu mesma aqui tenho tantas perguntas, eu fico aqui muito curiosa. Então, Rui, se você quiser começar, porque aí depois a gente volta e aí fica fazendo a coisa mais dinâmica. As pessoas, por favor, quem quiser questões ou já quiser escrever alguma questão, só para não esquecer, escreve aí, a gente volta a Mônica e a Juliana depois, para a gente articular essa... Maravilhoso, né, Juliana? Eu também acho maravilhoso. Rui. Então, tá bom.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também, Suzete, Gil, toda a organização aí novamente. Conte conosco para ajudar aí a fazer o background aí das próximas organizações aí. E assim, olha, eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu tenho tocado, que é um desdobramento, na verdade, do meu doutorado, né, que tem a ver com a complexidade, a relação entre complexidade e design. Então, eu vou apresentar aqui, vou botar a apresentação no ar, só um minutinho. Pronto. Pronto, acho que foi, né? No fundo, assim, a preocupação toda, nessa história toda, é a de tentar pensar num método projetual que dê conta de projetos realmente complexos na área de design, né? E as características de um projeto complexo eu vou tratar daqui a pouco, porque assim, eu sempre me sinto obrigado a falar um pouco do que é realmente complexidade, porque toda vez que eu vou falar que projetos complexos, as pessoas acham que são projetos complicados, e não é bem assim a coisa, a gente sempre tem que falar um pouquinho de complexidade junto, né? Para a gente esclarecer um pouco a história. Mas, enfim, pronto. No fundo, assim, o grande panorama dessa discussão vem de um processo histórico que é um pouco o campo de fundo assim dessa discussão, que diz o seguinte: a gente está passando de uma sociedade que vem lá da Revolução Industrial, que tem uma coisa que tem muito a ver com o universo mecânico de produção e da reprodução meio que automatizada disso tudo, para um outro paradigma em que a gente tem uma complexidade, ou seja, a gente tem um monte de influências acontecendo ao mesmo tempo, mediada por sistemas automatizados pela questão de máquinas informatizadas, enfim, pelo computador e tudo isso. E a gente está nesse processo de fazer uma transição entre uma coisa que é meramente mecânica para uma coisa que não é, né? Que é adaptativa, etc., etc. A própria apresentação anterior da Mônica e da Juliana falam assim um pouco disso, né? Quer dizer, existem as próteses que funcionam mais ou menos como se fosse uma máquina, e existem outras próteses que são um pouco mais adaptativas, vamos dizer assim, que elas estão um pouco mais ligadas ao usuário individual disso tudo e tal. A mudança que a gente tem na hora que a gente sai de um universo mecânico para um universo mediado por informação, basicamente, pela conjunção de várias informações ao mesmo tempo, é que tem a ver com a história da complexidade nessa história toda. Então, o que eu vou falar aqui basicamente diz respeito a questões de problemas que elas não são resolvidos via uma abordagem top-down, ou seja, uma abordagem de cima para baixo. Esses problemas eles surgem de baixo para cima. Então, um exemplo que eu dou, assim, desde lá do meu mestrado, eu falo um pouco paralelo com a língua, tem até um artigo meu que eu falo sobre um paralelo entre problemas de design e línguas artificiais, etc. É um paralelo com a língua, né? Quer dizer, a língua, no fundo, é uma solução para o problema de se comunicar, mas é uma solução que não é top-down, quer dizer, que ninguém foi lá e projetou a língua para que a gente conseguisse falar. É uma língua, uma solução que vem do próprio usuário, vamos dizer assim, e ela surge de baixo para cima. Ela emerge, vamos dizer assim, né? E a emergência é uma das características da complexidade mesmo. Então, essa língua, ela consiste nessa ordem que nasce das interações, e essa ordem não é estanque, ela não é parada no tempo, ela vai mudando conforme vai mudando o tempo, vai mudando as necessidades das pessoas. Algumas palavras somem do léxico, outras surgem, e expressões surgem, e assim por diante. Então, a língua é uma espécie de padrão que vai se deslocando no tempo, assim como a cidade também é um padrão que vai se deslocando no tempo e assim por diante. Só que a gente tem uma espécie de paradigma de imagem, assim, de projeto de design que não é bem isso, né? Na hora que a gente pensa, por exemplo, na minha área de origem, que é a arquitetura, que a gente pensa num projeto,
a imagem que a gente faz de um projeto é assim, olha, eu preciso resolver tal questão, eu preciso construir um edifício aqui, ou então modificar a cidade assim, e a gente tem começo, meio e fim, a gente entrega o projeto, aquilo é construído e aquilo está encaminhado, vamos dizer assim. Só que quando você trata de problemas que estão imersos em complexidade, isso não acontece, porque a complexidade tem uma característica que é o tempo. Ela acontece no tempo, nunca fora dele, né? Então, enfim, é um pouco diferente de outros tipos de problema. E eu, no fundo, estou chamando a atenção justamente para que a gente consiga pensar numa espécie de método de concepção de design que leve em conta isso, quer dizer, que a solução também não pare no tempo, entendeu? Que seja uma solução que evolua junto com o problema. Então, é uma discussão um pouco, assim, metafísica, filosófica, mas, enfim, vamos tentar lançar as bases dessa discussão, né? A teoria dos sistemas estabelece alguns conceitos que são importantes para essa discussão, que são as classes dos sistemas, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a teoria dos sistemas, mas, enfim, existem sistemas que são estáveis, cíclicos, complexos e caóticos, de acordo com o número de partes desse sistema e se esses sistemas interagem entre si, se essas partes interagem entre si. Então, os sistemas estáveis, eles têm poucas partes, poucas interdependências e são muito previsíveis. A gente pode pensar como sistema estável um alicate, ou, enfim, coisas muito simplesinhas que são concebidas em partes, mas que se articulam muito facilmente. Existem outros tipos de sistemas que são sistemas cíclicos, que têm mais partes do que os estáveis, que têm mais interações, que criam interdependências entre essas partes e que também são mais ou menos previsíveis para a nossa cognição atual, né? Que é a de um ser humano comum, vamos dizer assim. Se a gente acrescentar mais partes e mais interações e mais interdependências, a gente chega em sistemas que são complexos, né? Então, essa transição entre o cíclico e o complexo é que nos interessa, porque a gente está partindo justamente de um universo no campo do design que é sempre pensado de forma cíclica. Se a gente olhar para o lado e olhar para as máquinas que a gente tem em volta da gente, a maior parte delas são máquinas cíclicas, né? Uma furadeira, sei lá, um micro-ondas é um misto das duas coisas, mas, enfim, um liquidificador, essas coisas que a gente usa um pouco no dia a dia, no universo da construção, por exemplo, são todas máquinas cíclicas e elas são ótimas porque elas são muito previsíveis. As pessoas adoram máquinas cíclicas porque o que você tem no final é aquilo que você projetou no início. Acontece que na hora que você vai encarar problemas mais complexos, e você tem muitas interdependências entre os elos desses sistemas, sejam esses elos seres humanos ou não, né? Você tem um pouco menos de previsibilidade. Então, a gente tem como exemplo, assim, a própria língua, né, que é um sistema que se move muito lentamente, mas que volta e meia surgem umas coisas meio imprevisíveis. A gente pensar na Bolsa de Valores, é um sistema altamente complexo, que volta e meia entra em crise, ele se torna caótico, depois ele volta a ser cíclico, ele volta a ser complexo. Então, existe também uma dinâmica nos sistemas. Os sistemas, eles voltam e meia, eles mudam de fase, que a gente fala, né? Quer dizer, eles passam de complexos a caóticos, depois eles voltam a ser complexos e assim por diante. E os sistemas caóticos, eles têm muitíssimas partes, muitíssimas interações, muitíssimas interdependências, e eles se adaptam também muito rapidamente. Um exemplo disso são os sistemas climáticos, né? Quer dizer, que a gente não consegue ainda, mesmo com supercomputadores e tal, fazer uma previsão super confiável para daqui a 10 dias, por exemplo. A minha esposa, que está aqui do lado, ela é meteorologista e ela sabe disso muito bem, a dificuldade da gente conseguir fazer uma previsão do tempo, por exemplo, para daqui a 2 semanas. Não se faz, né? Se faz no máximo para 5 dias, com algum grau de certeza, mesmo com satélites, etc, etc. Então, assim, a gente está na verdade, nesses problemas complexos que esse universo informatizado ele traz para a gente está nessa transição entre o cíclico, que é muito previsível, e o caótico, que é totalmente imprevisível. Então, aqui eu falo que existem dinâmicas nesses sistemas que eu acabei de mencionar, né? Quer dizer, uma cidade que sofre um terremoto, por exemplo, ela pode se tornar caótica e depois voltar a ser
um sistema mais complexo. A epidemia do coronavírus, ela está a toda hora mudando de caráter aí, quer dizer, tem horas que é completamente caótico, tem hora que a gente entende que é mais uma complexidade e a gente espera que isso se torne um pouco mais previsível, portanto, um pouco mais cíclico, né? A gente sabe que existe também um caráter cíclico nas epidemias em geral. Aí. Separei uma frase da Donella Meadows, que fala sobre pensar em sistemas, né? Ela fala que um conjunto de elementos ou partes coerentemente organizados em um padrão ou estrutura que produz um conjunto de característicos de comportamentos. Esses são sistemas complexos, né? Esse conjunto de elementos aí que gera um certo padrão, e esse padrão é um pouco móvel, quer dizer, ele se comporta como se fosse... A analogia que a gente pode fazer mais próxima não é a máquina, mas é um organismo, vamos dizer assim. Então, assim, a complexidade, ela lida muito com muitos agentes, muitas conexões, muitas interações e muita interdependência, e ela se adapta. Uma grande diferença entre o universo da complexidade e o universo mecânico é justamente esse último item, né? Se a gente pegar um relógio suíço, assim, super complicado, vamos dizer assim, para não usar a palavra complexo, ele é cheio de conexões e interações e engrenagenzinhas que são interdependentes, mas ele não se adapta. Se você tirar uma peça ali de dentro, ele não vai se adaptar para fazer as vezes daquela peça, entendeu? Diferente do nosso cérebro, do nosso corpo e assim por diante. Então, grandes comportamentos desses sistemas complexos, a gente tem grandes eventos, que são, um exemplo aí, uma avalanche, né? São eventos que surgem, que é uma transição de estado de sistema, que dão origem a um efeito cascata. Você tem muito feedback positivo, quer dizer, quanto mais eu instigo o sistema, mais ele produz para reforçar aquela causa, né? Existe resiliência, que é o efeito contrário, quer dizer, eu tento provocar o sistema num certo sentido e ele se reconstrói rapidamente e praticamente despreza a sua influência. Então, é muito difícil de você lidar com problemas em complexidade, porque eles não são como uma coisa simples, que você vai lá e altera e ela aceita a sua alteração. Se você for atuar em cima de um sistema que é realmente complexo, vai ter uma resistência muito grande, porque os sistemas complexos, eles geralmente se reconstroem muito facilmente, né? E existem padrões que surgem, quer dizer, justamente nessas transições de fase, existem padrões que a gente chama de padrões emergentes, né? Onde o sistema se auto-organiza. Então, um exemplo que é muito usado assim na literatura da área são essas revoadas de pássaros ou cardumes, etc., onde não existe um líder, né? Os pássaros estão lá se auto-organizando em função do que eles precisam fazer naquele momento para fugir de predadores e assim por diante, né? O sistema se auto-organiza. E a partir daí, quer dizer, voltando para o discurso com relação a design, a ideia é que a gente use essa forma de se auto-organizar dos sistemas complexos, que é típica dos sistemas complexos, não aparece nos sistemas cíclicos, por exemplo, para a gente ajudar a gente a pensar projeto. Quer dizer, o que o sistema, entre aspas, quer, né? O que o sistema busca na hora que ele se auto-organiza? Existe algum nível de inteligência nesses sistemas que se auto-organizam, né? Por que as dunas de uma praia se organizam montando padrões? A gente poderia pensar que, olha, duna é um monte de areia com vento passando, podia ser uma coisa lisa, mas não é. Então, existem padrões ali que são, de alguma forma, interessantes para o sistema. Isso não quer dizer que o sistema tenha uma inteligência própria, mas quer dizer que existe uma forma mais fácil dele atuar sobre si mesmo. Não sei se dá para entender isso que eu estou falando, mas, enfim. Depois fica para as perguntas, né? A gente tira as dúvidas das perguntas. Então, assim, voltando para falar no campo do design puramente dito, assim, a gente tem problemas típicos da área de design que estão mais ligados às questões de problemas que têm a ver com sistemas cíclicos, etc. Quando a gente tem um campo de solução, assim, a gente fala de espaço de solução, e esse espaço de solução me gera um relevo simples ou um relevo enrugado. Quer dizer, na hora que eu coloco muitas variáveis no meu problema,
eu tenho um relevo desse tipo, que é o relevo enrugado. Então, um exemplo, eu preciso encontrar qual é a melhor maneira da minha companhia aérea colocar os meus aviões para voar, dando mais lucro e aproveitando melhor as horas disponíveis dos profissionais, etc. Eu tenho que calcular um monte de coisa, quer dizer, a autonomia de cada avião, o quanto ele gasta, qual que é o lucro que eu tenho por poltrona e assim por diante. Até aí eu não tenho problema complexo nenhum. É um problema simples, na verdade, porque ele é cíclico, ele volta sempre sobre si mesmo. Na hora que eu tenho esse problema, mas eu tenho um concorrente, eu tenho um problema que vira um relevo dançante, entendeu? E aí ele vira complexo. Porque não existe mais, os requisitos do problema não são mais fixos. Porque o meu concorrente vai fazer uma promoção, por exemplo, num voo São Paulo-Belo Horizonte, que ele vai fazer 3 vezes por semana, que eu só tenho uma vez, e daí eu tenho que reagir de alguma forma a isso. E aí esse relevo que era enrugado, ele se torna dançante, porque eu tenho que reagir a um sistema maior do que o sistema do próprio problema. Então, é nesse momento que a gente muda de sistemas cíclicos para complexos, né? As proposições que eu faço, e daí já estou quase terminando aqui, embora eu tenha alguns minutos aí, né, Ana, que eu estou ligado, mas assim, essa parte também não é muito facinho, então acho que eu vou usar... Vai com calma que você ganhou um bônus aí, você ganhou 10 minutos, fica tranquilo. Então tá bom. Não, e também essa parte aqui não é muito facinho, então eu vou gastar um tempo nela mesmo. As proposições que eu trago, assim, no bojo, na verdade, da tese, né, são que a gente tem que se acostumar, primeiro, a identificar esses problemas, quer dizer, problemas que estão imersos em complexidade, a gente precisa saber o que é a complexidade e saber identificar. Muitas vezes, problemas, por exemplo, de caráter urbanístico, etc., que estão imersos na dinâmica da cidade, são tratados como se fossem problemas cíclicos ou simples, entendeu? O cara começa, implementa e termina, e como se aquilo fosse resolver durante o tempo aquele problema, né, assim, num tempo determinado. Isso não acontece, quer dizer, depois que eu comecei a estudar a complexidade, quando a gente faz uma pesquisa, a gente fica muito atento às questões que estão ligadas à pesquisa, né? Eu vejo isso a toda hora, assim, problemas que as pessoas acham que são simples e, na verdade, não são. E, portanto, na hora que eles propõem soluções para esses problemas, às vezes essas soluções também não são adequadas porque você não pensa na dimensão de tempo, na dimensão de adaptação do que o próprio problema tem. Muitas vezes você ataca um problema sugerindo alguma coisa e essa realidade se adapta para uma outra coisa que não resolve aquele problema, que não dá conta de circunscrever aquilo que você queria. Projetos lineares não são mais viáveis, né? Portanto, na hora que você tem... Isso aqui eu estou falando, gente, sempre pensando em problemas que são complexos. Obviamente, nem todos são, né? Existem problemas que não são, de fato, imersos em complexidade, mas para esse tipo de problema, que é imerso em complexidade, não dá para você pensar num projeto linear. O problema acontece ao longo do tempo, então você tem que pensar num projeto que seja um sistema que tenha aderência a esse problema de forma a lidar com ele como se fosse uma mão e uma luva, entendeu? Quer dizer, as coisas aderem umas às outras e elas continuam a existir no tempo, né? Procurar sempre uma solução em contato com o usuário, ou seja, uma das coisas que foi bem interessante de levantar na tese foi que a gente tem uma complexidade do lado do problema, a gente tem que gerar também uma complexidade do lado do projeto, entendeu? A gente não consegue, dentro da cabecinha do projetista, às vezes nem entender a natureza daquela situação que é tão complexa assim, a gente não consegue nem fazer um modelo mental do problema. E muitas vezes, se você contar com muitos usuários bem organizados, você consegue dar conta desse tipo de desafio. Um exemplo disso são os projetos open source que tem por aí, quer dizer, projetos do tipo Linux e Wikipedia e essas coisas todas que as pessoas se auto-organizam de uma forma emergente e dão conta desses problemas sem que haja um esquema top-down, mas assim, através de esquemas bottom-up, né?
necessidade de contar com a complexidade do lado da solução, isso tem muito a ver com esse contato com o usuário, quer dizer, na verdade, o designer, nesse momento, ele se torna um meta-designer, ele vai estar mais preocupado com projetar um ambiente no qual os usuários venham com possíveis soluções para aquele problema, e você tenta articular essas soluções, seja com o poder público, com o cliente, com quem for que estiver lá, quer dizer, com os stakeholders da vida. Então, a gente tem que gerar essa complexidade do lado das propostas de solução, né? Essa noção de solução também fica um pouco diluída, vamos dizer assim, quer dizer, a noção de solução não é uma solução definitiva, mas é algo provisório e móvel o tempo todo. A solução não pode também ser um lugar fixo nesse espaço de solução. Se a gente pensar nesse espaço aqui, né? A gente não pode dizer, então o monte mais alto é a minha solução. Ok, é a sua solução agora, mas daqui a 3 meses esse pico vai estar em outro lugar, porque esses relevos são dançantes, eles estão sujeitos a outras influências que estão fora do próprio sistema. Então, a gente tem que ficar repensando a solução o tempo todo, e, no fundo, a gente tem que fazer um metaprojeto para que isso possa se encaminhar, e também pensar numa espécie de coevolução entre espaço de problema e espaço de solução. Quer dizer, o problema muda e o que eu quero dar solução, os requisitos do que é uma solução, também tem que mudar, né? Porque, às vezes, a sociedade muda, enfim, né? É meio que pensar um pouco a estrutura das leis, por exemplo, numa sociedade. Quer dizer, obviamente, as leis mudam porque a sociedade muda, a gente tem que pensar nisso, nessa dinâmica, né? E, finalmente, a ideia de que o papel do designer também é outro, né? A gente deixa de ser um pouco aquele paradigma que, quando eu estudei design, era praticamente isso que o arquiteto era, quer dizer, um cara que entende um problema, faz um modelo mental daquele problema e corta uma solução e implementa aquilo. É muito difícil hoje, para vários tipos de problema, a gente pensar nesse designer que é uma espécie de Da Vinci, que ele sozinho resolve as coisas. Cada vez mais a gente tem que pensar em estruturas nas quais você tem algum tipo de aderência e que você consiga ser uma pecinha naquele sistema que propõe soluções, né? Ou seja, a gente não tem mais esse complexo de Leonardo da Vinci, entendeu? Aquele cara que está no escritório sozinho pensando em grandes soluções para a humanidade. A gente tem que cada vez mais pensar em conjunto com outras instâncias de solução que tenham tanto interesse quanto a gente para encontrar aquilo. Então, para fechar, assim, voltando a esse slidezinho, né, a gente está mudando de um universo que era esse aqui, que era muito mais previsível, muito mais cíclico, como eu falei antes, desse sistema cíclico, para um universo desse aqui, que a gente, né, para achar o nosso caminho, a gente tem que contar com milhares de outras pessoas que também querem achar o seu caminho, etc. Então, é cada vez mais um jogo de complexidade. A gente tem que se preparar um pouco para isso, inclusive os cursos nossos de design têm que se preparar um pouco para isso, e a gente tem que começar um pouco a tentar incluir essa dimensão nos nossos projetos, assim, nas nossas formas de tocar um projeto enquanto método para você achar caminhos de solução para o projeto. A gente sempre tem essa coisa, mesmo na universidade e também na vida comercial, vamos dizer assim, de que a gente começa e desenvolve e termina um projeto, e muitas vezes não é o caso disso acontecer, entendeu? O ideal é que isso vire uma coisa que seja também cíclica, né? E é isso. Muito obrigado pela paciência. Imagina, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Rui. Super, Rui. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito não me bom. canso de ver esse... Rui ganhando seus aplausos. Obrigada, Bruno. Eu vou voltar a bola para a Mônica e para a Juliana, fazendo justamente essa ponte entre o que o Rui apresentou e o projeto de vocês, que claramente é um projeto de design, claramente não, né? Eu lanço aqui a pergunta, aonde vocês se classificam nessa classificação do Rui e
E aí eu estendo ainda a outra pergunta, se vocês acham que isso é um problema de design, porque eu acho que também é tão complexo que nem é mais um problema de design só. Tá? Já vista a equipe de vocês está na ECA, está na Poli, né? Que equipe é essa e que projeto é esse que vocês estão se desenvolvendo e como vocês se veem dentro dessa fala do Rui? Mônica, pode falar. Seu áudio está desligado. O microfone. Oi, Ana, obrigada pela pergunta. Não sei se a gente vai claramente lhe responder, mas eu vou falar sobre a experiência que a gente está tendo, certo? Que eu acho que tem sido muito positiva, porque, na realidade, eu sou arquiteta, Juliana é designer, e o professor é engenheiro e médico. Ele é engenheiro e médico, e ensina na Poli. Então, são interesses que são distintos, mas, ao mesmo tempo, como a gente está conseguindo colocar em um objeto, a gente está conseguindo, na realidade, tentar juntar essa complexidade, talvez, que Rui falou, mas não está sendo difícil, palavra que até agora não está sendo difícil. A gente também está num momento muito de anteprojeto, certo? A gente está agora na ideia de experimentar essas soluções do ponto de vista da impressão 3D, exatamente para a gente poder começar a sentir as dificuldades e, a partir daí, gerar as outras soluções, certo? E, nesse sentido, eu acho que a coisa talvez comece a complicar a partir daí. Mas é um entrosamento, realmente, um entrosamento entre nós três, e o professor ele tem 2 formações que são necessárias para o desenvolvimento do projeto, está realmente fluindo de uma forma, eu acho que não seria o dançante que o Rui falou, certo? Pelo menos até agora não estaríamos naquele ambiente dançante. Agora, se a gente for falar pelo projeto em si, a gente tem uma diferenciação. Como Juliana falou, o primeiro grupo que foram apresentadas das imagens, a gente tem uma forma de organização que é uma organização mais por combinação, por arranjo. Então, essa solução nossa é uma solução muito simples, na verdade, certo? Não desmerecendo. O que eu acho que é desafiador é exatamente a perspectiva de jogar a responsabilidade para quem vai usar, a responsabilidade e a escolha, certo? No caso da segunda solução, certo? Eu acho que já é bem mais complexa. A segunda solução das malhas paramétricas, certo? Já é bem mais complexo mesmo. Primeiro, a necessidade, porque foi feito um teste, se Juliana quiser falar um pouco sobre a questão da parametria, que, na realidade, você fez o teste dentro do Rhino, mas o que eu quero dizer é que foi feito um teste que, na realidade, não existem elementos complexos ainda, a gente tem uma perspectiva que entra e tem uma saída, certo? Agora, quando a gente ainda for colocar essa ideia dentro do corpo da pessoa, aí vai ser mais complexo, entendeu? Até porque a gente tá pensando na ideia da digitalização. E, no momento da digitalização, ainda tem mais um fator que vai entrar no processo dessa complexidade. Juliana, você quer me completar alguma coisa? Bom, eu acho que é isso mesmo que você falou, Mônica, ou seja, a gente ainda está num processo mais, digamos, até linear, né? Ainda a gente consegue antever algumas etapas, é claro que a gente tem uma fase que ela avança na parametrização, né? E ali a gente começa a obter resultados um pouco mais intrincados, porém a gente tem essa fase pré-projeto e já estamos antevendo essa relação com o usuário. E quando o usuário vai entrar, sim, teremos essa troca, a gente vai poder entender um pouco mais em que caminho o nosso projeto vai caminhar, né? Tendo em vista
Mas assim, eu gostei muito, você trouxe Rui, você trouxe aquela imagem do meta-designer, né? Que ele, na verdade, o meta-designer é aquele que desenvolve, então, esses sistemas abertos, né, de design de produção para outras pessoas usarem. Então, eu acho que essa definição, né, do meta-designer é super adequado, né, para o que a gente vivencia hoje, né? Então, a gente passou de uma fase que era desenhar para o usuário, agora a gente entra numa fase de desenhar, a gente está desenhando com o usuário, mas existe uma fase de desenhar também pelo usuário. Então, tem um intercâmbio entre essas etapas, é um jogo entre essas etapas, que a gente acaba, às vezes, até o designer, ele acaba não tendo controle do que vai sair dali. Isso é uma maneira de complexidade, né? Você não saber o resultado. Então, o agente aí, no caso, seria o próprio usuário, receptor, ele sim seria um componente que a gente desconhece ali o resultado da dinâmica que vai operar ali naquele processo de definição do projeto, de definição de diretrizes, e ali resultando num projeto bastante interessante. Né? Essa criação aí que acaba trazendo essa complexidade, né? Comportamento de sistema, então o designer tem que aprender as ferramentas também, né? Tem uma série de questões aí associadas. E Ana, eu queria saber agora do Rui, qual, assim, em relação ao trabalho delas, né? Porque já elas trabalham diretamente com a questão do corpo, né? Que, por sua vez, traz, assim, forte coisas emergentes, né? Como o bem-estar, a saúde, né? Por trás tem tudo isso. E, então, Rui, como você entende essa complexidade no projeto delas, né? Já que é o seu... Assim, como é que Só você para complementar a pergunta da Suzete também para o Rui, é que no projeto que elas trazem também tem a questão do indivíduo, né? Essa coisa do tailor-made, né? Da individualização, essa coisa que eu acho que aí a gente entra na superfície mole lá, na dançante mole não, né? É nessa questão do dançante, né? Porque cada um é um, né? Então, como é que fica isso? Assim, uma coisa que eu achei maravilhoso, assim, o que vocês mostraram. Eu achei que, nossa, só quando dá vontade de você, também quero fazer isso aí que vocês estão fazendo. Eu também, eu falei assim, eu quero. Não é, Ana? Dá vontade de falar assim, quando é que eu posso ver esse negócio que vocês estão fazendo? Como é que eu posso? Posso pôr na máquina também? Será que eu posso fazer isso na minha marcenaria? Enfim. Não, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando em umas leituras que eu tive há muito tempo atrás, na verdade, antes de fazer doutorado, antes de tudo, que falava sobre morfogênese, né? Morfogênese é o processo através do qual o corpo adquire a forma que ele tem em função da evolução dele, que vai desde o genético, celular, tecido, órgão, para chegar na forma física do corpo em si, né? Se a gente levar em conta que o corpo não é algo que está parado no tempo e que os desejos também, os desejos de cada indivíduo também não estão parados no tempo e as tecnologias também não estão paradas no tempo. E a gente tem a tal da lei de Moore, que faz com que essa tecnologia esteja cada vez mais rápida, que ela duplica cada um ano e meio, etc., etc., a tendência é que os projetos que antes eram de um caráter mais simples, eles se tornem, aos poucos, complexos. Eu lembro que eu tinha aula com o Décio Pinhatari nos anos 80, de faculdade, que ele dava aula lá na FAO, tudo, e ele falava, o edifício que vocês pensam é um edifício estanque, né? Assim, na hora que isso começar... Ele falava isso nos anos 80, bicho, olha a visão do cara, né? Na hora que ele começar a ter os sistemas de informação todos colocados, assim, tipo TV a cabo e não sei mais o que, ele já ficava pensando nessas coisas que estavam, assim, sendo começadas, sendo discutidas nos anos 80 e tal, nananã. Ele não vai ser mais um projeto estanque, ele vai ser um projeto que vai viver junto com a cidade. Ele não usava a palavra complexidade,
Mas o que ele estava querendo dizer para mim claramente era isso, sabe? Que o edifício iria conversar com o resto da cidade, ele não ia ser uma coisa só estanque, né? Então, o que eu fiquei pensando, não sei se eu estou respondendo pergunta nenhuma, mas eu estou primeiro falando o que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando, porque na hora que vocês estavam falando, eu fiquei viajando na minha viagem aqui. É que existem várias dimensões do projeto que aceitariam uma perspectiva que fosse, que tendesse um pouquinho mais a esses relevos dançantes, a essas coisas, principalmente se você levar em conta a tal da morfogênese, né, e tal, e que hoje em dia até através de CRISPR as pessoas começam a pensar em que essa morfogênese pode ser controlada geneticamente, etc, etc. Mas, enfim, sem querer viajar muito, que eu já estou viajando demais, eu acho que dá para trazer essas dimensões, vamos dizer assim, de a gente tentar levar o universo individual, né, de cada paciente / cliente, e aí a gente ganha, paradoxalmente, apesar de a gente estar tratando com uma pessoa, a gente ganha essa complexidade do outro lado, né? E nesse contexto, né, da complexidade, enquanto também da parte criativa, eu entendo assim que o trabalho de vocês também vê a tecnologia como parte do corpo, né? Ou seja, essas próteses, né, elas são já, enfim, é um pensamento assim da evolução no sentido darwinista, sabe? Então tem um lado. Eu queria jogar essa questão para vocês também. Agora, recentemente, um amigo me falou que o Roger Malina fez um transplante de uma parte assim do quadril, né? Porque não conseguia mais se locomover. Então ele tem hoje no seu corpo uma parte assim do quadril que é de alumínio, né? Então acho que todas essas questões assim, né, dessa mistura, né, de carne, máquina, bom, estamos a caminho, então, né, ou seja, é o nosso sonho do ciborgue se realizando. Talvez eu vire uma ciborgue, viu, Suzete? O Estelar que falava que... Você lembra? O Estelar que fala que o último limite da tecnologia é o corpo, né? A tecnologia nasce como expansão do corpo e depois volta como o último limite da tecnologia é voltar para o corpo. Eu acho o máximo essa frase dele. Isso, muito bem lembrado. Eu acho, eu até como usuária, não desse projeto, qualquer um que venha a ser a prótese, de uma prótese, eu acho que o que é mais, que toca mais o indivíduo é a possibilidade de ele selecionar aquilo que ele quer. Entendeu, Suzete? E independente aí, eu acho, de que é algo estranho feito por tecnologia, não. Eu acho que a coisa mais importante é a capacidade do indivíduo fazer a seleção, e aí tem tudo a ver com o que o Rui falou, certo? E que Juliana também completou com a questão do meta-design, e aí coloca essa pessoa numa situação de poder, certo? E aí é muito complexa a questão, porque há uma perspectiva de uma retomada de autoestima que durante muitos anos não existiu isso, certo? Então, como está sendo pensada, eu estou falando aí os outros projetos, não estou nem retomando para o nosso projeto, certo? Mas para o projeto como um todo, da utilização da tecnologia no corpo, eu acho que a questão principal é essa. Ou seja, é colocar a pessoa como centro mesmo da escolha, certo? Que é diferente de algo que vem de fora, né? Que é impositivo. Ele vira um prosumer. O que, Juliana? Ele vira um prosumer, né? Ele produz o que consome, né? Certo. Eu ia justamente fazer essa pergunta. Espera, o Bruno quer fazer uma pergunta. Faz, Bruno. Não, é que eu estava escrevendo. Tudo bem, gente, obrigado pelas apresentações. Eu estava escrevendo mais ou menos isso que a Mônica comentou. Eu ia falar sobre a questão do consumo de streaming que a gente tem. Na verdade, streaming não, Sim. Conteúdo sob demanda. Certo. E essa relação com o que o pessoal chama de indústria 4.0, ou faça você mesmo, e o quanto eu acho que os dois assuntos eles acabam se interconectando, quando o Rui está falando da questão da complexidade. Eu vejo cada vez mais, às vezes, o papel
pensando em design, o papel do design não projetando o artefato final, mas projetando o projeto para um possível artefato que vai ser construído a partir do que a Juliana falou do prosumer. Isso, próximo, né? Mas é só isso. Eu vou completar, Mônica, só um detalhezinho, lá, vou completar o que ele falou. É interessante a gente pensar o design como uma disciplina mediadora, né? Ele vai passando, ele vai fazendo essa mediação, e o artefato que antes era considerado um artefato isolado, né? Ele passa cada vez mais a fazer parte de um sistema interconectado, né? Evanescente. A gente começa a não ver mais esse objeto, né? Ele é um sistema. E isso está relacionado com a complexidade, isso traz para o corpo, né? Então, o corpo, ele começa a dialogar, a gente começa, aqueles exemplos que a gente trouxe, onde a projeção é aumentada no próprio corpo. Então, são exemplos que a gente consegue ver desse caminho, desse percurso. Pode falar, Mônica. Não, eu só ia comentar em cima do que Bruno falou, a perspectiva de que, mesmo nessa tentativa de trazer o usuário, o prosumer ou consumer, um termo que seja dado, para o centro do projeto, ao mesmo tempo como lidar com a tecnologia envolve elementos externos, que são elementos que circunscrevem a perspectiva do capitalismo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente, no nosso projeto, até agora, não tivemos problema, porque é um projeto de pesquisa, certo? Na realidade, a gente está considerando como um projeto de pesquisa desenvolvido dentro da universidade. Não sei para terminar, a gente tem mais 6 minutinhos aí, mas para terminar, eu ia justamente uma das minhas perguntas que eu ia fazer, e depois queria que vocês responderem, queria que o Rui fechasse, falasse, desse uma fala final, é justamente essa questão que vocês falam, que já existe uma prótese feita pelos designers, que é produzida em alguma escala X, que não tem essa questão da escolha que você falou, Mônica, tão importante, e eu acho que essa sua fala do empoderamento pela escolha, eu escolho aquilo que é feito para mim, porque eu escolho o que é o melhor para mim, eu acho que isso é sensacional, mas aí eu acho que o grande desafio no final de vocês, que vai tornar o projeto mais complexo ainda, é essa questão mercadológica, que o Rui falou, né? Essa questão ou da concorrência, ou do mercado, mas isso vocês estão deixando para o final, eu imagino. A gente nem está pensando nisso, né, Juliana? Ou seja, eu acho que a nossa perspectiva é um trabalho acadêmico. Sim. Certo? Que é o início de uma solução, né? É o início de uma solução. Que é o início de uma solução, quem sabe vá realmente ser uma realidade e vá para o mercado. Né? Tanto é que é uma equipe pequena, a gente tem desenvolvido um trabalho relativamente complexo com a equipe pequena, certo? Entendi, muito Juliana, bom. quer comentar algo? Não, acho que é isso mesmo, né? Acho que foi bem interessante essa troca, né? Super complementares, né? Os assuntos. Eu acho que eles se complementam. Eu acho que até a parte que a gente deixou de falar do projeto generativo, né? Ele teria muita relação com o que o Rui falou, mas ele trouxe em detalhes, né? A questão dos sistemas, da teoria de sistemas, né? Super interessante entender isso, como que você faz esse intercâmbio, né? Como que ela, de repente, ela vai para o caos e volta para uma situação controlada. É legal entender isso, mas voltado para o design, né? Para o design que justamente, que nem eu falei, é uma disciplina que é mediadora, né? Uma disciplina que não se atém a uma área restrita, ela tenta buscar esse diálogo, né? Então, esse projeto meu com a Mônica e o professor da Poli é justamente tentando traçar esse diálogo, perceber, então, padrões para buscar problemas e soluções, então, processo e prática, tudo, a gente está caminhando por esse sentido, né?
Maravilha. Gente, eu vi uma mãozinha levantada aqui, Rui, só um pouquinho. A Lívia levantou a mão? A Lívia. Fui eu. A gente vai terminar com a Lívia, então. Vamos embora, Gente, Lívia. imagina. Boa tarde a todos. Parabéns, Mônica, Rui, e parabéns, Juliana. Gostei muito das explanações e fiquei pensando um pouco de como toda a área do design e de toda essa pesquisa que vocês fazem em termos de escolhas, de métodos, de produção, e ao mesmo tempo de ferramentas, e ao mesmo tempo a explanação, o que você, a Mônica e a Juliana passaram por todo um processo, um trajeto, e o Rui falando sobre essas questões que vai do que é mais, menos complexo, mais cíclico, até o mais complexo, como as artes, de algum modo, também dialogam com todas essas questões, mas de uma forma muito intuitiva, não é? Onde o artista também vai e volta através dos meios que ele escolhe, sem muito ordenar esse processo, mas que de alguma forma esses processos chamam para que a produção continue e que as escolhas também acontecem. Então eu queria deixar esse comentário, eu achei tudo muito interessante e como tudo isso se dialoga através das linguagens, né, das escolhas, do modo de se comunicar, né, que é muito humano, afinal de contas, e achei muito bom, parabéns. Muito obrigada. Muito bem. Aí, Ana, a gente encerra. Eu acho que a gente vai encerrar e Suzete, você pode colocar o link para a palestra da Ana May aqui? Coloco sim. Para todo mundo ir para lá, eu acho que é legal. Ó, a Juliana colocou o seu e-mail aqui embaixo, Rui também. Deixa eu colocar. Né? Posso só dar uma Claro. palavrinha com relação a isso que foi dito agora pela Lívia, né? Que é muito interessante, tanto para a área do design quanto para as artes, eu acho, compreender melhor o que é o processo de emergência nos sistemas complexos, assim, como que existe essa ordem, porque a gente tem uma certa preconcepção assim, de que a ordem só nasce da gente mesmo, né? A gente olha para a natureza e, por incrível que pareça, a gente não se dá conta de que existe uma ordem ali. E existe uma ordem gigante, e a gente é fruto dessa ordem, na verdade. Mas a gente, como a gente vira, enfim, designer e arquiteto, a gente acha que a gente é que faz a ordem de tudo. Ordem e desordem, né, Rui? Porque se ordem e desordem, mas, cara, isso está na filosofia indiana de 2000 anos atrás, né? Assim, essa coisa da dança de Shiva e etc. Mas, enfim, eu acho que para o universo das artes, Lívia, é super interessante pensar a criação artística através de uma perspectiva emergente, assim, qual que é a relação entre processos emergentes, até mesmo no nível da consciência do artista ou até da trajetória de vida do próprio artista, tal, como que essas coisas nascem e elas não nascem de uma, sabe, aquela coisa que a gente acha que às vezes o artista tem, nossa, ele teve um lampejo, um insight, começou, muito disso é emergência, sabe, que vai acontecendo e que tem a ver com esses processos todos que estão rolando ao mesmo tempo, né? Era essa a minha colocação. Eu acho que todo designer devia ter uma aula ali de emergência. Eu acho que no curso de design tinha que ter uma aula de emergência. E eu acho assim, eu até complemento isso que o Rui falou, até para fechar também da minha parte, que eu acho que esse co-criar aí com outras disciplinas, né, é uma maneira também de gerar proposições transformadoras, né, ou seja, endereçar desafios complexos. Eu acho que esse é a grande chave, né? É isso aí. Uma sociedade regeneradora que a gente está esperando. Né? Exatamente. Para um futuro sustentável, né? É que parabéns, né? também que estão separadas, né? A gente precisa juntar tudo de novo, né? De alguma forma. Isso. Vamos nos reunir lá na palestra da Ana May, gente. Convido a todos, o link está aqui embaixo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Juliana. Obrigada, Rui. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Suzete. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau, beijos, Mônica. Beijo, Mônica. Beijo, Lívia. Prazer, viu? Prazer, Juliana. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Para a gravação, tá? Tá bom.